Oi, gente, boa tarde. Então, hoje eu, Maria Catarine e Avelina Araújo trouxemos aqui um vídeo que vai tratar sobre as reações de hipersensibilidade do tipo 1 e tipo 2. Espero que gostem. Bom, gente, o termo hipersensibilidade ele é aplicado quando uma resposta adaptativa ocorre de forma exagerada ou inapropriada, causando reações inflamatórias e dano tecidual. Existem 4 tipos de hipersensibilidade, onde irão apresentar mecanismos de ação diferentes com o mesmo desfecho, que consiste no surgimento de uma inflamação. Os tipos 1, 2 e 3, eles são mediados por anticorpos, enquanto o tipo 4 é mediado por células. Existem algumas causas da hipersensibilidade. Entre elas, encontramos a autoimunidade, que consiste na falha dos mecanismos normais de autotolerância, resultando em reações contra células e tecidos próprios. Existem também as reações contra micro-organismos, que ocorrem quando as reações elas são excessivas ou quando os micro-organismos são muito persistentes, desencadeando uma inflamação. Ou então, temos até as reações contra antígenos ambientais, onde, na maioria dos indivíduos saudáveis, eles não reagem com nenhum tipo de substância ambiental comum. No entanto, existem uma certa porcentagem, que, se não me engano, são 20% da população, corresponde de forma anormal a uma ou mais dessas substâncias, fazendo com que esses indivíduos eles produzam IgE e vão causar doenças alérgicas quando em contato com essa substância. Em todas essas condições, os mecanismos de lesão tecidual eles são praticamente os mesmos, que normalmente apresentam aquela função principal de eliminar os patógenos infecciosos. Esses mecanismos eles incluem a resposta imunológica inata, a presença de anticorpos, a atuação dos linfócitos T, a presença e participação de várias outras células efetoras e mediadoras da inflamação. Então, né, dando continuidade à nossa apresentação, como Catarine falou muito bem sobre reação de hipersensibilidade, ela fez um resumo, né, do que seria a reação de hipersensibilidade, até porque nós somos a primeira dupla, né, a falar sobre a 1 e a 2, e a próxima falará sobre a 3 e a 4. Eu irei agora começar a falar um pouco sobre a reação de hipersensibilidade do tipo 1, que ela também pode ser conhecida como hipersensibilidade imediata ou hipersensibilidade anafilática, tá bom? Falando um pouco sobre as considerações iniciais, né, da reação do tipo 1, essa reação, ela, como é que eu posso dizer? Ela apresenta uma característica principal que é a sua resposta rápida, e ela ocorre normalmente entre 15 a 30 minutos após a exposição ao antígeno ou alérgeno também, como pode ser chamado, depende, né, do que vocês encontrem. Essa reação também, ela acaba envolvendo alguns tecidos ou órgãos, como a pele, os olhos, a nasofaringe, tecidos broncopulmonares e o trato gastrointestinal. E assim, é, 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 ela é mediada, essa reação, ela vai ser mediada pelo IgE, que esse IgE, que é a imunoglobulina, né, IgE, ela está muito presente em reações a alergias, no geral, rinite, asmas, algumas dermatites, dermatite atópica, e ela também é defesa imunológica contra parasitas, né? Especificamente assim, eumintos. E como ela é mediada pelo IgE, ela tem como componente primário celular o mastócito ou basófilo, e ela pode apresentar sua reação amplificada ou modificada pelas plaquetas, neutrófilos e eosinófilos.
E também esse tipo de hipersensibilidade, ele é o exemplo de doenças, né, que resulta na ativação dos linfócitos TCD4, né, é, produtoras de IL-4, IL-5 e IL-13, e classicamente denominadas de TH2, onde essas células T elas irão estimular a produção de anticorpos IgE e a inflamação, que eu vou falar um pouco melhor na parte de mecanismo. Então, assim, como vocês estão vendo aí no slide, alguns alérgenos, eles são mais comuns, tem uma alta prevalência deles, né? Até com a gente mesmo, como drogas, né? Um exemplo pode ser a penicilina, a sulfonamidas, a salicilatos e os anestésicos. Os alimentos também, amendoim, frutos do mar, ovos, leite, ervilha. Os insetos, né? Quem nunca aí já foi picado por alguma abelha? Uma abelha, vespa, até formiga, né? Tem muita gente que tem alergia a formiga, mosquito, nossa senhora. E para aquele lugar que tem vários mosquitos, coitada dessa pessoa, deve sofrer horrores. Partículas de barata e ácaro. E também tem outros, né? Como o pólen de plantas, que acaba. Esse pólen de plantas, eu vi assim por cima, que muitos acabam provocando a rinite, sabe? Dando aquela certa agoniazinha. Pelos de animais também, meu Deus. Tem gente que sofre com pelo de gato, cachorro. Quando vai na casa assim de algum amigo, né? Que tem aí o nariz já começa. É um dos primeiros sintomas, né? O nariz começa a dar aquela coçada. Oh, meu pai eterno. E os esporos fúngicos. Eu lembro que teve uma vez, numa aula de MAD 1, que Jéssica ela até comentou, né? Em questão dos alimentos, que tinha muitas pessoas que acabavam comendo, né? Normal, camarão, amendoim, mas chegava um certo ponto que a pessoa começava a desenvolver um tipo de sensibilidade. Então, elas tinham que parar, né, de comer. E justamente é por isso, porque essa também sensibilidade, ela não acontece logo no primeiro contato. Demora um pouco para você acabar adquirindo essa sensibilidade. Então, muitas pessoas acabam não entendendo também por isso. Mas assim, eu vou falar um pouquinho, tá bom, sobre algumas causas desse tipo de reação que se dá com esses alérgenos que eu falei, que consistem em substâncias como o pólen, né, como eu já citei, as descamações de animais, os alimentos, que pode ser nozes, mariscos, amendoim e até os fármacos. A gente nem imagina, mas muitos fármacos também podem acabar causando essa hipersensibilidade. Contra as quais a maioria dos indivíduos ele não exibe sintomas clínicos assim, logo de início. Mas tem outros indivíduos que eles respondem a essas substâncias produzindo grandes quantidades de IgE, como eu comentei logo no início, que é mediado pelo IgE. E como resultado, né, dessa manifestação, acaba aparecendo diversos sintomas alérgicos. Pense para aquelas pessoas que têm isso. Deve ser uma tortura, gente. Porque o aumento do IgE, ele resulta na mudança de classe aumentada para IgE, nas células B, que decorre de grande quantidade de IL-4 produzidas pelas células TH2, como eu falei, né, logo no começo. E indivíduos que não são alérgicos, eles respondem ao mesmo antígeno, mas só que eles acabam produzindo IgG, que esse IgG ele não provoca a liberação de mediadores por mastócitos e basófilos, porque não há receptores de IgG nessas células. Então, eles têm, né, esses mesmos antígenos, mas só que eles não desencadeiam todo esse sistema alérgico como os que já têm esse IgE. E assim,
tem algumas manifestações clínicas, né, desse tipo de reação, onde pode apresentar, por exemplo, a urticária, que também é conhecida como fervor do sangue, a eczema, que também é dermatite atópica, a rinite e a conjuntivite, que também pode ser conhecida como a febre do feno, e a asma. E a ocorrência dessas manifestações clínicas, ela depende em grande quantidade, ela depende em grande parte, desculpe, da via de entrada do alérgeno e da localização dos mastócitos. Portanto, a IgE é específica para o alérgeno. No caso, vai depender muito da onde o mastócito irá estar, né, localizado e por onde esse alérgeno ele vai entrar. Um exemplo disso é quando o indivíduo ele vai ser exposto ao pólen que está no ar, eles serão acometidos pela febre de feno. E um outro exemplo é uma pessoa que ingere o alérgeno de um alimento, um exemplo pode ser o amendoim, né? E ele vai apresentar alergia também. Isso mostra que os sintomas eles serão diferentes, porque depende do local de ação, porque possuem genes específicos para alérgenos e mastócitos. E um outro exemplo também poderia ser a rinite, que possui mastócitos específicos para os alérgenos do nariz, entenderam? Que, tipo, depende muito de onde eles vão estar localizados. A sintomatologia geral, como eu já até citei, né, na manifestação clínica, é urticária, edema laríngeo, broncoespasmo, hipotensão e colapso cardiovascular grave, também chamada de choque anafilático. Bom, como a Avelina falou, algumas das doenças relacionadas com a hipersensibilidade do tipo 1, elas podem ter ação localizadas, como no caso da rinite alérgica, da dermatite atópica, da asma brônquica, que também já foram citadas anteriormente, a alergia alimentar atópica, que é quando a gente consome algum alimento que acaba desenvolvendo essa alergia. Os mais comuns são amendoim, frutos do mar, entre outros. Atopias medicamentosas, que são reações alérgicas a alguns medicamentos que as pessoas podem consumir. E reações a picadas de inseto. Em alguns casos, elas podem ser mais generalizadas, que é quando acaba desenvolvendo um choque anafilático. Além disso, Vou falar aqui um pouco para vocês sobre o mecanismo de ação, né, da reação de hipersensibilidade do tipo 1. Eu espero que vocês entendam, tá bom? Mas se não entender, no final a gente pode debater sobre isso. Mas vamos lá. Essa reação ela vai acontecer, vou falar só um resuminho e aí depois eu trago o restante. Essa reação ela vai acontecer quando o antígeno ele vai ligar ao IgE específico na superfície do mastócito e induzindo assim a degranulação e a liberação de mediadores inflamatórios. Porque só por causa de curiosidade mesmo, porque todo mundo já sabe disso, né? Tá curioso, já tá de saco cheio já de saber disso, que a parte do anticorpo, ele parece um Y, não é? Correto? E aquela parte da bifurcação do Y, ela é chamada de Fab, e ela é a função efetora, enquanto a parte que parece uma cauda é a FC, que é a função biológica. Essa parte, ela vai se acoplar na célula, que ela vai ser muito responsável para a reação, né, da resposta, para auxiliar a resposta imediata, imune adaptativa, desculpa. E com isso, né, o mecanismo de ação, isso aqui é meio que fazer um resuminho, tá, gente? Porque é nessa parte FAB que o antígeno, né, ou alérgeno, ele vai fazer a ligação e aí vai ocorrer todo esse processo que eu vou explicar para vocês. Porque assim, ó, o mecanismo de ação, ele tem a parte da sensibilização ao antígeno, a parte da reação alérgica e a reação aguda e crônica. Então, tudo
vai começar quando tem a exposição ao antígeno, né? O início de tudo é quando tem essa exposição ao antígeno, que ela induz a produção desse IgE através dessa ligação aos receptores da porção Fc dos mastócitos, né? Então, a parte Fc do anticorpo ele vai estar no mastócito, e esse processo ele acontece em questão de minutos. Também, né, isso tudo vai acontecer, essa exposição ao antígeno, que induz a produção de IgE. Isso tudo acontece, né, processado pelas células apresentadoras de antígeno e seus peptídeos. Eles serão apresentados aos linfócitos TH2 do tipo TCD4+, e em seguida esses linfócitos TCD4+, eles liberam as citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, e essas citocinas elas vão estimular os linfócitos B a se diferenciar em plasmócitos, né? Porque todo mundo também já sabe, não é porque é linfócito B que já tem um anticorpo, não, precisa ter essa diferenciação, né? Para acontecer esse anticorpo. E aí, com isso, vai produzir e secretar anticorpo IgE específico. E esses anticorpos, né, IgE, que foram produzidos, eles vão ser guardados para gerar memória e os outros servirão como receptores celulares presentes nos mastócitos, basófilos e eosinófilos. A parte da reação alérgica, irá acontecer uma reexposição ao mesmo antígeno, e isso acaba resultando na ligação cruzada das IgE ligadas às células e a célula e dispara a liberação de mediadores farmacologicamente ativos e degranulação. Por quê? Esse segundo contato, né, vai apresentar o alérgeno, vai acontecer essa reação. A ligação desse alérgeno às moléculas de IgE presentes na superfície das células, né, como os mastócitos, basófilos, eosinófilos, elas vão ativar e vão degranular a liberação de várias substâncias farmacologicamente ativas, como eu comentei, como, por exemplo, a histamina, porque esses mastócitos, eles contêm histamina. E essas histaminas, elas desencadeiam, olha quanta coisa que essa histamina faz. Vasodilatação, recrutamento de leucócitos e inicia o processo inflamatório. Porque assim, quando eles se degranulam, a histamina libera, né, tudo isso, causa o aumento da permeabilidade vascular, tem a vasodilatação, que contribui para esse efeito imediato, né, de recrutamento, essa vasodilatação e tudo mais. E outros fatores liberados pela degranulação, elas serão quimiotáticos, que eles serão responsáveis pelo aumento de eosinófilos e basófilos na circulação, assim também como os fatores de ativação plaquetária, que eles contribuirão para essas mudanças vasculares, né, que acontecem nessa reação. Essa reação, ela será uma fase imediata. Os sintomas podem ser edema e eritema. Esse eritema são pápulas e queimação, e prurido se manifestam rapidamente por conta dos mediadores. Por exemplo, né, a histamina, porque ela já se encontra pré-formada. Então, assim, também nessa reação aguda e crônica, a histamina e os mastócitos, eles vão ser os principais responsáveis pela sintomatologia nessa fase aguda, ou imediata, né? Porque assim, como eu disse, a histamina, ela tem um potente mediador farmacológico com ação vascular e sobre a musculatura lisa,
causando assim aquela vasodilatação, broncoconstricção, contração do músculo líseo e o edema. E nos processos crônicos, os aspectos predominantes se dá através de eosinófilos e mediadores inflamatórios clássicos. E outra coisa também, tem a fase tardia dessa inflamação mediada por IgE, que ela ocorre, né? A gente não dá para dizer assim ao certo uma hora exata. A gente sabe que uma é mais rápida e a outra demora mais. Mas tem um embasamento de horas, de aproximadamente 6 horas, após a exposição do antígeno, e deve isso a mediadores. Por exemplo, os leucotrienos, sintetizados após a degranulação da célula, e também de prostaglandinas, que elas possuem propriedades vasoativas, que acabam se assemelhando até com a histamina, né? Porque a histamina, como eu já disse umas 2 vezes, ela tem essa propriedade de vasodilatação, broncoconstricção, permeabilidade vascular, e também acaba promovendo a liberação de interleucina 4 pelas células TH2, e esse resultado acaba em um recrutamento ainda maior dessas células inflamatórias. Esse segundo pico dessa reação, ele é conhecido, como eu falei logo no começo, como uma fase tardia, e ela pode durar em torno de 24 horas após essa exposição ao antígeno. E também o uso assim, de corticoides na fase imediata, ela acaba reduzindo ou elimina essa reação secundária. E aí acaba, né, não acontecendo tudo isso. Eu espero que vocês tenham entendido direito, né, essa parte do mecanismo de ação, e é isso. O tratamento utilizado para as pessoas que possuem sintomas contra a reação de hipersensibilidade do tipo 1, ela vai ser por uso de alguns medicamentos, né? Eu vou estar falando para vocês alguns deles. E um deles é o antihistamínico, o uso de antihistamínico. Ele é responsável por bloquear receptores de histamina. Tem também a cromolina sódica, que ela vai inibir a degranulação de mastócitos. E em alguns casos, se necessário, pode estar fazendo uso de broncodilatadores. E também eu estava vendo que já tem alguns tratamentos que utilizam anticorpos IgG. Por quê? Esses anticorpos IgG, eles serão utilizados contra a porção Fc do IgE, que se liga aos mastócitos. Então, esse IgG, ele vai bloquear essa sensibilização desses mastócitos. E com isso, melhorando os sintomas, né, daquela pessoa que está sofrendo com esses sintomas, não é? Tem também a hipossensibilização, também conhecida como imunoterapia ou dessensibilização. Eu também vi que ele é um dos tratamentos que ele está tendo sucesso, mas existem algumas exceções, né? Como tudo, tem algumas exceções. Não é utilizado para todas as alergias, são algumas alergias. Em específico, pode ser utilizado para veneno de inseto e até certo ponto o pólen. Porque o seu mecanismo, ele não é muito claro, porque existe assim uma correlação entre o aparecimento de anticorpos, os bloqueadores de IgG e o alívio desses sintomas. Então, querendo ou não, ainda acaba sendo um pouco limitado, né, o uso deles. E a questão diagnóstica para esses pacientes é utilizado testes de pele, como a perfuração intradérmico,
Também pode ser utilizado a dosagem de IgE totais e anticorpos IgE específicos contra esse alérgeno, né? Ou, como eu disse, né? Alérgeno pode ser também antígeno. Esses anticorpos IgE totais e anticorpos IgE específicos, eles serão medidos por uma modificação do ensaio de imunoenzimático, isso, ELISA. Também, o que acontece? Quando se tem um alto nível, né, de IgE, acaba sendo um indicativo de uma condição atópica. No entanto, esse IgE ele possa estar aumentado em algumas doenças não atópicas, né, como, por exemplo, mielomas e as infecções helmínticas e outras. Porque tem que ver, né, a causa desse IgE aumentado, para acabar não dando um diagnóstico indevido ao paciente. Já falamos demais da hipersensibilidade do tipo 1. Que tal agora falar um pouco sobre a hipersensibilidade do tipo 2, também conhecida como hipersensibilidade citotóxica? Vamos lá? Então, como eu já falei anteriormente, a reação do tipo 2, ela também pode ser conhecida como hipersensibilidade citotóxica. Ela é mediada pela ação de anticorpos IgG, que são autoimunes. Eles possuem capacidade de se ligar a antígenos presentes na membrana celular. Eles têm um papel muito importante no processo inflamatório, porque conseguem neutralizar as toxinas lançadas pelos agentes externos. Ele participa na ativação do sistema complemento, que é um ponto muito importante para a reação do tipo 2, e também ele participa do processo de opsonização. Essas são as funções desse anticorpo. Essa reação ela resulta na lise da célula-alvo e em danos teciduais. Esse tipo de hipersensibilidade ele pode ter sua ação mediada por 3 mecanismos principais: a opsonização e fagocitose, que é o mais conhecido e o mais falado, mais estudado, a inflamação ou então a desorganização funcional. Esses 3 mecanismos serão explicados um pouco mais à frente. Vou falar aqui um pouquinho, né, sobre as doenças relacionadas com a reação de hipersensibilidade do tipo 2. Nós decidimos listar, assim, algumas. Não vamos falar cada uma, tá bom? Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Nós trouxemos só por base de exemplos e curiosidades. Muitas delas, elas acabam estando relacionadas com doença autoimune, que tem um alto risco, né, de acontecer em um órgão específico ou até uma anemia hemolítica autoimune, que também está aqui presente, que a gente colocou, como vocês vão poder ver. Então, relacionando um pouco, né, algumas delas, pode ser reações por drogas, a incompatibilidade ABO, a eritroblastose fetal, que é eritroblastose fetal. Eu não tô lembrada assim muito, mas depois, né, quando acabar, vocês podem me corrigir se eu falei alguma coisa errada, que ela consiste quando a mãe, ela tem um primeiro filho e ela é RH, eu acho que ou é o filho ou é ela, que é RH negativo. E quando ela dá à luz a esse bebê, durante o parto ela acaba sendo sensibilizada com anticorpos para proteger ela e o filho, né? Principalmente numa futura gestação, que ela tenha, eu acho que até o filho, o feto que nasce RH negativo, até um próximo feto que nasça RH negativo, ela vai acabar estando sensibilizada contra esse RH. Então, não acontece do feto, né, morrer. Porque, se eu não me engano, em alguns casos, a questão de aborto também, a gente estava até dando isso em reprodução humana assistida. E aí agora me bateu essa correlação.
é que em alguns casos de aborto pode ser por isso, pela eritroblastose fetal, que a mulher ela acaba não sendo sensibilizada, né, da primeira gestação e na segunda gestação acaba acontecendo isso. O feto acaba não vingando, que é uma pena, né, gente? Mas deixa eu ver onde eu parei. Tá, é na 4. Tem a anemia hemolítica autoimune, tem as reações pós-transfusionais e ou transplantados. Isso ocorre devido que o sistema imunológico ele acaba não, como é que eu posso dizer? Ele acaba tendo uma rejeição com esses transplantes e essas transfusões. Isso acaba reduzindo, né? E isso acaba sendo, isso acaba sendo reduzido se comparado o tecido do doador e do receptor, porque eles acabam não estando preparados para receber algo estranho no corpo deles. Então, por isso que muitas das vezes. Ah, outra coisa, já lembrei outra coisa. Antes da gente começar, né, a fazer essas apresentações, a gente estava pegando temas diversos e um deles eu li sobre isso, sobre a questão da transfusão, do transplante, que o indivíduo ele tem que ser sensibilizado, ele tem que receber medicamentos específicos para quando ele receber esse corpo estranho, ele não sentir muito e ele não acabar rejeitando, né? Porque o nosso corpo, ele tem a sua defesa própria e ele vai querer expulsar. Então, é normal o corpo expulsar. E também tem a síndrome de Goodpasture, não sei como é que fala, Goodpasture, não sei como é que fala, gente, desculpa. Mas é isso. Nós trouxemos algumas doenças, né, para vocês. Dá, assim, só um geralzão. Vamos falar então sobre os mecanismos de ação da hipersensibilidade do tipo 2. Como já foi citado anteriormente, essa reação ela pode ser desencadeada por 3 mecanismos principais. O primeiro que eu irei abordar agora é acerca da opsonização e fagocitose, que acontece o quê? O anticorpo IgG, ele ativa o sistema complemento, que irá realizar uma opsonização de uma célula específica de um determinado tecido. Ou seja, ele vai tornar aquela célula um alvo. Então, essas células alvos elas vão ser fagocitadas e destruídas. Ou seja, ocorre nesse processo a lise celular. Essa destruição ela ocorre pelos fagócitos que possuem receptores para a porção Fc, tanto do IgG quanto do IgM. Em alguns casos, em algumas literaturas trazem que nessa hipersensibilidade do tipo 2 também tem ação do IgM para realizar todo esses mecanismos, mas é comumente conhecida como a atuação principal, a mediação principal do IgG. O outro mecanismo a ser abordado será acerca da inflamação, onde os antígenos, quando ligados a anticorpos, eles são depositados no tecido, ativando também o sistema complemento. Os fragmentos que serão gerados irão recrutar macrófagos e neutrófilos que, uma vez ativados, irão liberar mediadores pró-inflamatórios, enzimas liposomais e espécies reativas de oxigênio. O resultado é um processo inflamatório que também vai levar a uma destruição celular, ou seja, a lise daquela célula. Além disso, o último mecanismo, mas não menos importante, é a desorganização funcional, que é quando os anticorpos eles ligam-se a receptores normais, causando alterações na função desses receptores ou interferindo no funcionamento celular. O resultado pode ser desastroso, ainda mais se o receptor ele estiver envolvido na sinalização endócrina ou neuromuscular. Nesse caso, pode ou não haver inflamação. Não necessariamente nesse tipo de mecanismo há uma inflamação, mas nos 2 primeiros resulta na inflamação que acaba gerando uma lise celular. Nessa imagem ao lado, como vocês podem ver, existem os 2 mecanismos, onde tem a célula que vai ser opsonizada e depois vai ocorrer a lise celular pela ativação do sistema complemento, fagocitose, ocorre a lise celular.
E do outro lado, é o mesmo processo, só que já com a relação de recrutar macrófagos e neutrófilos para realizar esse processo inflamatório, que também vai levar a uma lise celular. A questão do tratamento para essas pessoas que estão tendo a sintomatologia da reação de hipersensibilidade do tipo 2. Na minha pesquisa na DICAT, nós podemos verificar que tem dois usos de tratamento, que pode ser fazendo uso de anti-inflamatórios e imunossupressores para poder melhorar os sintomas dessa alergia, dessa reação, né? E na questão de diagnóstico, nós também verificamos que tem os testes que incluem a detecção de anticorpos circulantes contra os tecidos envolvidos e a presença de anticorpos e complemento na lesão, biópsia. Então, chegamos no nosso penúltimo slide, que é sobre as nossas referências, né? Da onde nós nos embasamos para fazer a apresentação hoje para vocês sobre a reação de hipersensibilidade tipo 1 e 2. Nós nos embasamos por 2 livros e os outros são sites. Trazer uma pesquisa, né? Uma apresentação bem completa para vocês. E é isso, gente. Obrigada. Então, gente, já chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam ter adquirido mais conhecimento sobre o tema. E muito obrigada pela atenção.